O dever de pai e mãe. Parte 03, dia 12 de dezembro de 2024. Um pai que fala com seu filho como Saul falou com Jonatas. 1 Samuel 20:30. Não precisa esperar manter sua influência sobre a mente desse filho. Tente arduamente manter o controle sobre as afeições do seu filho. É uma coisa perigosa fazer seus filhos terem medo de você. Qualquer coisa é quase melhor do que reserva e constrangimento entre seu filho e você. E isso virá com medo. O medo põe fim à abertura de maneiras. O medo leva à ocultação. O medo semeia a semente de muita hipocrisia e leva a muitas mentiras. Há uma mina de verdade nas palavras do apóstolo aos Colossenses. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, para que não fiquem desanimados. Colossenses 3:21. Não deixe que o conselho que ele contém seja ignorado. 3. Treine seus filhos com uma persuasão permanente em sua mente de que muito depende de você. A graça é o mais forte de todos os princípios. Veja que a revolução, a graça efetua quando entra no coração de um velho pecador. Como ela derruba as fortalezas de Satanás. Como ela derruba montanhas, enche vales, endireita coisas tortas e cria o homem e mulher inteiro. Verdadeiramente, nada é impossível à graça. A natureza também é muito forte. Veja como ela luta contra as coisas do reino de Deus. Como ela luta contra toda tentativa de ser mais santa. Como ela mantém uma guerra incessante dentro de nós até a última hora da vida. A natureza é realmente forte. Mas depois da natureza e da graça, sem dúvida, não há nada mais poderoso do que a educação. Os hábitos iniciais, se assim posso falar, são tudo conosco, sob Deus. Somos feitos o que somos pelo treinamento inicial. Nosso caráter assume a forma daquele molde no qual nossos primeiros anos são lançados. Viu muito pouco da vida quem não discerne em todos os lugares o efeito da educação nas opiniões e hábitos de pensamentos dos homens. As crianças tiram do berçário aquilo que se exibe ao longo de suas vidas. Dependemos, em grande medida, daqueles que nos criam. Recebemos deles uma cor, um gosto, um viés que se apegam a nós mais ou menos por toda a nossa vida. Pegamos a linguagem de nossas enfermeiras e mães e aprendemos a falar quase insensivelmente e inquestionavelmente. Pegamos algo de suas maneiras e mente ao mesmo tempo. Só o tempo mostrará, eu suspeito, o quanto todos nós devemos às primeiras impressões e quantas coisas em nós podem ser rastreadas até as sementes semeadas nos dias de nossa infância, por aqueles que estavam ao nosso redor. Um inglês muito oculto, o Sr. Locke, chegou ao ponto de dizer: de todos os homens que encontramos, 9 partes em cada 10 são o que são, boas ou más, úteis ou não, de acordo com sua educação. E tudo isso é um dos arranjos misericordiosos de Deus. Ele dá aos seus filhos uma mente que receberá impressões como argila úmida. Ele lhes dá uma disposição no ponto inicial da vida para acreditar no que você lhe diz, e para tomar como certo o que você os aconselha, e para confiar em suas palavras em vez da de um estranho. Ele lhe dá, em suma, uma oportunidade de ouro de fazer-lhes o bem. Veja que a oportunidade não seja negligenciada e jogada fora. Uma vez deixada escapar, ela se foi para sempre. Cuidado com aquela ilusão miserável na qual alguns caíram.
que os pais não podem fazer nada por seus filhos, que você deve deixá-los sozinhos, esperar pela graça e ficar parado. Essas pessoas têm desejos para seus filhos à maneira de Balaão. Eles gostariam que eles morressem a morte do homem justo, mas não fazem nada para fazê-los viver sua vida. Eles desejam muito e não têm nada. E o diabo se alegra em ver tal raciocínio, assim como ele sempre faz sobre qualquer coisa que pareça desculpar a indolência ou encorajar a negligência de meios. Eu sei que você não pode converter seu filho. Eu sei bem que aqueles que nascem de novo nascem, não da verdade e da vontade do homem, mas de Deus. Mas eu sei também que Deus diz expressamente: ensina a criança no caminho que deve andar, e que ele nunca deu um comando ao homem que ele não daria graça ao homem para executar. Eu sei também que nosso dever não é ficar parado e disputar, mas seguir em frente e obedecer. É apenas no seguir em frente que Deus nos encontrará. O caminho da obediência é o caminho pelo qual Ele dá a bênção. Temos apenas que fazer como os servos foram ordenados na festa de casamento em Canaã: encher os potes de água com água, e podemos seguramente deixar para o Senhor transformar essa água em vinho. Amém. Tem continuação. Glória a Deus, hoje e sempre. Amém.